garanto que muitos de vocês têm problemas, né? E na minha vida profissional, não foi uma vez, foram várias, e acredito que atendo quase que semanalmente, que é direito de vizinhança. O que seria vizinho para o Código Civil? Para o Código Civil, vizinho não é aquele só que a gente chama de lindeiro, vizinho de porta, vizinho de muro. Não é só esse. O vizinho, ele é considerado todo aquele que pode causar um impacto direto no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, muitas vezes, ele não é o seu vizinho de muro, mas pode ser o vizinho do outro lado da rua, o vizinho da casa da esquina, que provoca qualquer interferência na sua saúde, no seu sossego e na sua segurança. O código ele traz bem claro esses 3 S's. Por quê? Porque às vezes você mora num bairro onde você vê lá um local para alugar, uma casa para alugar, e, de repente, quando você descobre, essa casa vai virar, digamos assim, um restaurante ou uma balada. Será que ela tem alvará para isso? Será que ela pode abrir naquele bairro? Eu posso ter um depósito, por exemplo, de fogos de artifício num determinado bairro? Eu posso trabalhar com determinadas questões de periculosidade, né? Com elementos químicos em todos os bairros, no bairro residencial. Todas essas questões elas são reguladas, muitas vezes, por leis municipais. Então, veja, em Curitiba tem uma lei municipal que fala que não pode ter canil dentro de Curitiba, né? Essa questão de criação de cachorros dentro de Curitiba, né? Das matrizes, né? Dentro de Curitiba. Então, veja, a gente não tem aqui, mas provavelmente a região metropolitana que abriga esses locais. Então, as leis municipais, leis de calçada e o direito, caros ouvintes, é isso, é lei em cima de lei. Inclusive, semana passada, eu estava na Assembleia Legislativa, num evento promovido, né, pela casa, que se chama Parlamento Universitário, em que você concede ao aluno do curso de Direito, e não só do curso de Direito, de qualquer faculdade, ciência política, engenharia, de se tornar deputado ou suplente, ou até mesmo assessor, por uma semana. Não é uma semana, são 10 dias, né? Porque tem um treinamento. E nesse parlamento universitário, você tem todo o conhecimento de como são formadas as leis. Nós temos o projeto de lei, nós temos a CCJ, que aí analisa toda essa constitucionalidade, verifica a possibilidade dessa lei ser aprovado ou não, as discussões e até mesmo as alianças, né, que devem ser formadas dentro de um parlamento, dentro de uma Câmara ali. E quando você observa a quantidade de leis que tem, no final do evento foi comentada a quantidade de leis que nós temos aqui no Paraná, que nós não utilizamos, que elas são leis, entre aspas, mortas. Elas foram criadas, mas não têm aplicabilidade nenhuma. Uma delas é destinação de área para fumantes dentro de restaurantes e bares. Mas tem outra lei que diz que você não pode fumar dentro de restaurantes e bares. Então, nós temos assim esse conflito, né? Quase que diário entre leis que são totalmente infundadas e que realmente municípios menores, né? Você tem essa possibilidade de ver algumas coisas assim que você fica assustada. Uma vez eu fui trabalhar no interior do Paraná, não me recordo ao certo o nome da cidade, em que tinha uma lei municipal que fixava um toque de recolher para diminuir a violência. Então, veja, você tem uma série de leis, você tem a lei municipal, lei estadual, lei federal, e quando você observa, você vê que as questões de vizinhança, calçada, edificação, tudo isso também tem muita interferência da legislação municipal. Óbvio, o Código Civil ele traz todo um capítulo falando sobre direito de vizinhança, mas as questões, por exemplo, de construção, muro, calçada, as questões voltadas, por exemplo, à licença para construir em determinado, vai passar por lei municipal. Então,
a pessoa que vai construir, a pessoa que vai tentar um alvará para abrir um comércio, ela tem que estar assessorada por um bom advogado. É muito triste o cliente vir te buscar e falar assim: olha, eu aluguei este imóvel por um ano, né? E agora eu descobri que o alvará para um restaurante não pode ser concedido um alvará para um restaurante por conta do prédio ser assim, assim, assado. Então, todas essas coisas devem prescindir de advogados. Óbvio, né, que muitos de nós fazemos ao contrário, né? Nós procuramos o advogado somente quando tem o BO. E o BO não é, né, uma coisa simples. Então, tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Mas falando sobre vizinhança, o que nós temos? Nós temos questões, por exemplo, como construção. É muito importante, além da questão do alvará, e dia desses eu fui ver um imóvel de um cliente que ele queria fazer queria entregá-lo como dação, como forma de pagamento ao outro. E aí eu fiquei pensando, o imóvel era um sobrado muito bonitinho, finalzinho do condomínio pequeno, só que tem uma construção ao lado em que a sacada é limite do muro. Então, todas essas questões elas devem ser observadas, porque o outro vizinho ele não pode, ele tem regras sobre distanciamento da obra, né? Por conta do quê? Ali da privacidade, né? Do sossego. Você imagina, você acorda de manhã, abre a janela do teu quarto, você dá de cara com o vizinho do outro lado, né? É uma coisa assim até, digamos assim, não é sossego, é segurança, é tudo, né? Então, o código ele traz toda essa regulamentação, ele vem e coloca a distância que deve ser, né, a construção. Óbvio que existem construções, e tem muita confusão. Churrasqueira em área de muro, que dá problema, que aí dá rachadura na outra casa. As questões de obras em que você faz, em que dá infiltração. Aí você tem todo o regulamento. Ah, eu vou construir um muro. Ah, mas ele disse que se eu quero muro é tudo por são minhas custas. Não. Se for muro, que é marco divisório, ele tem que ser dividido. O valor do muro é dividido pelos dois. O objetivo é dividir o imóvel. E quando nós trabalhamos na área rural, nós trabalhamos com o quê? Com as confusões acerca de onde termina a minha área e onde vai a sua, né? Então, aquele vizinho da famosa cerquinha, sabe? Ah, a pessoa não vem aqui, eu vou pegar mais tantos metros. Aí eu vou pegar mais tantos metros. Com o tempo, você perde uma área e aí você tem que fazer uma demarcação. Ah, prof, né? Ah, doc, você está falando hoje em dia é tudo via satélite, é tudo georreferenciado. Sim, mas existem situações em que as pessoas agem de má fé e conseguem entrar, né, adentrar o imóvel do outro, né, para conseguir assim, né, aumentar a sua produção, aumentar a sua construção. Então, quando eu falo em trabalhar com elementos como consultar um advogado e para fazer toda essa verificação numa compra, se é o mesmo, o imóvel que eu estou comprando, ele confere essa metragem, ele confere essa documentação, é muito importante, porque tem pessoas que elas compram a posse. Elas não compram um imóvel, elas fazem ali um contrato de compra e venda dentro de né, às vezes particular e tudo, mas não tem acesso ao registro de imóveis. E isso é muito importante vocês entenderem. No Brasil, nós temos um sistema que a gente, no mundo do direito, com juridiquês, nós chamamos de bifásico. O que é um sistema bifásico? É um sistema em que é obrigatório a escritura pública e o registro no cartório de registro de imóveis, no RI. Por quê? Porque quem só é dono quem registra. Vai estar lá. Imóveis com valor, deixa eu até conferir aqui, imóveis com valor de menos de 60 salários mínimos não prescinde de escritura pública, tá? E aí, não prescinde de escritura pública, você vai direto ao registro de imóveis, né? Aí você vai lá e você já registra. Até nós falamos, muitas vezes você está ali fazendo o teu financiamento, faz o teu financiamento junto à Coab, né?
E aí você faz o quê? Você quitou. Você acha que aquilo é teu. E não é. Por quê? Porque ainda está no nome da Coab. E aí, por estar dentro, no nome da Coab, é 30 salários mínimos, né? Com a escritura pública, o sistema bifásico, são 30 salários mínimos. Então, passou de 30 salários mínimos, é obrigatório a escritura e o registro de imóveis. Menos de 30 salários mínimos, somente o registro de imóveis. Então, é óbvio, mas é um valor bem pequeno e tal. Mas existe essa possibilidade. Então, veja, você fez um contrato da Coab. Você vai pagar mensal. No registro de imóveis, vai constar que esse imóvel, quem é proprietário? A Coab, a Coapar. E lá tem, sim, o teu contrato registrado. Quando você quitar este contrato, você vai ter a certidão de quitação. E aí você vai levar ao registro de imóveis essa certidão de quitação, em que será feito um novo registro, agora constando a baixa, né, desse financiamento, e que você passa a ser proprietário. O que as pessoas fazem? É óbvio que só pagam. Dá para contar no dedo as pessoas que têm essa preocupação em transferir né, o contrato, trazer a certidão de quitação, e isso atrapalha no inventário, isso atrapalha, por exemplo, até mesmo na declaração, porque hoje, quando você declara o IR, você tem que colocar o imóvel ali dentro do imposto de renda, todos os nossos dados estão cruzados e bem analisados dentro do ponto .gov. E as pessoas não têm essa preocupação. Então, isso que a gente chama, né, e muito se conhece, do famoso contrato de gaveta. Eu compro de quem financiou da Coab, deixo dentro de uma gaveta, vou pagando, porque a destinação do imóvel da Coab, da Coapar, de toda essa linha de financiamento, né, de acessibilidade à moradia, não é a compra e venda imediata, e sim dar dignidade à pessoa humana, e sim a pessoa ter acesso à moradia. Então, até para vedar essa compra e venda, o objetivo principal não era fazer isso. Até porque as questões de financiamento que nós trabalhamos, as questões de financiamento, eles são contratos muito personalizados, mas muito, porque ali você faz uma soma de renda. Você vai somar a renda da família, você vai somar a renda do casal, você vai somar, você vai, né, trazer ali a renda, e dentro dessa renda você tem um tipo de programação de pagamento com juros específicos. Então, tudo isso você vai trabalhando e trazendo a sua, né, digamos, a sua realidade financeira. Quando você se separa, por exemplo, quando você vai fazer uma dissolução de união estável e você compôs a renda dos companheiros para a aquisição desse imóvel, se um deles vai ficar, qual a garantia que o banco tem que o pagamento vai ser honrado com uma renda que agora é dividida? Então, em regra, os bancos já acendem um farol e falam: opa, nós temos que conversar sobre esse financiamento, como que ele vai ficar? E aí, o que os casais fazem, né? Os ex-casais fazem? Eles falam: não, vamos deixar aqui, ó, em off, a pessoa vai pagar, e aí a pessoa mantém o contrato como se existissem as duas fontes de renda. Um paga e o outro vai lá mais para frente receber metade dali, ou o valor que pagou até aquele dia, metade, né, do valor que pagou até o dia da separação de fato. E aí o que acontece? O nome daquela pessoa que não está mais no imóvel e que compôs a renda, mas não está, para o sistema financeiro de habitação, ainda é a pessoa que está atrelada ao financiamento. Como eu brinco para os clientes, né, que eu atendo, com os clientes que eu atendo, ela não financia nenhum alfinete. Por quê? Porque no sistema financeiro de habitação, junto aos bancos, e os bancos têm ali, nós temos os scores, nós temos a renda, e a gente sabe quanto por cento da renda é comprometida. A gente não, né? Os bancos sabem quanto da renda é comprometida, não vai conseguir financiar um alfinete. Então, ele fica ali atrelado. Então, sempre eu peço, toda vez, né, que eu vou realizar um divórcio em que as partes querem regularizar essa situação, eu falo: então, bora lá, financiamento na Caixa Econômica, vamos conversar com a gente Caixa, qual que é o melhor caminho, o que você tem feito, vamos fazer uma simulação, como vai ficar, para você ver. Eu até brinco, né, essa questão da palavra refinanciar é um perigo, porque muitas vezes é desprezado tudo que você pagou e você acaba entrando num endividamento muito maior, né? Então, tem que tomar muito cuidado com este sonho. Eu sou muito a favor
de que todos realizem os seus sonhos, mas às vezes a questão da moradia vira um pesadelo, tá? Então tem que cuidar. E já atendi situações que o outro deixou de pagar, e daí nós tivemos, né, toda a questão ali do imóvel, né, do imóvel ter sido leiloado, e aí o nome está atrelado. É muito complicado. Então, muitas vezes nós nos divorciamos, né? Você tem o divórcio, a dissolução de união estável, num momento muito tenso, em que as pessoas elas carregam muitas mágoas e atrapalham como é que eu posso explicar? Esse momento, e não pensam com a razão, e sim com o sentimento, e por vezes você vê muito prejuízo financeiro por conta desse orgulho, por conta dessa falta de razão, né? Mas é como eu falo para vocês, e não tem como não trabalhar com isso. Eu acho que eu disse isso N vezes no programa. Hoje em dia, quando você tem um relacionamento, ainda mais quem já saiu de um ou dois relacionamentos, quem está ali e é uma pessoa que acredita muito no amor, como o nosso amigo Alexandre. Eu tenho a Thaís Martins também, que está no 7º relacionamento, ali que nem ela brinca, ela fala: enquanto estiver viva, estarei procurando a minha cara metade. Então, veja, hoje não tem como você pensar em estar com alguém sem duas bases. A primeira é o planejamento financeiro. Como que nós vamos sobreviver? Qual é a nossa realidade financeira? E até brinco que tem pessoas que falam assim: ah, mas a gente vai viver e aí vai se virar. Não, não tem como se virar, gente. Quando, né, o dinheiro sai pela porta, o amor pela janela, acho que é mais ou menos assim. Porque aí você acaba tendo conflitos diários. Será que a pessoa que eu namoro, que eu gosto, ela é uma pessoa gastadora, contumaz? Será que ela é uma pessoa que ela tem um planejamento para daqui tanto tempo nós termos um objetivo em comum? Será que nós vamos dividir as contas da casa a tal ponto que vai ser assim uma tabela ali, e essa tabela tem que ser alimentada? Você tem que ver se coincide, porque se não coincidir, é uma luta constante. Isso faz com que você tenha um término, às vezes, acelerado. Outro ponto é o planejamento familiar. Hoje em dia não dá para começar um relacionamento acreditando que o outro vai mudar no que diz respeito a ter filhos. Isso é uma tendência que eu tenho observado muito em casais novos, porque não é feio você dizer que você não quer ter filhos. Feio é você achar que filho é função social, que você tem que ter para pôr no mundo porque os outros têm. Tem pessoas que não têm interesse, tem pessoas que não gostam, né, de criança, e não é feio pensar assim. Cada um tem o seu direito. Entretanto, se você já tem um diálogo como esse dentro de um relacionamento e você acredita que a pessoa vai mudar, muitas vezes a tendência é você terminar um relacionamento porque a pessoa não vai mudar. Então, é muito importante já ter essa, digamos assim, essa realidade desenhada. E aí você compra um imóvel, você faz o teu financiamento, você vai morar naquela casa que é aquela casa do seu sonho, e de repente você comprou o imóvel, você não pesquisou, né, como esse imóvel estava dentro, né, da realidade dele, se ele tinha dívida trabalhista, se ele tinha alguma anotação. Você só compra, você só faz aquele contrato simplesão ali. Eu até brinco que é aquele contrato que vende na papelaria. Até agora temos um concorrente melhor da papelaria, né? Aquele que você faz pelo chat, né? Pela IA generativa. Então você vai lá e faz um contrato, faça um contrato de compra e venda. Beleza. Ah, e ainda tem o capricho de reconhecer firma, como a gente brinca, né? Vai lá reconhecer a firma dentro do cartório e fala: este contrato é o suficiente. Só que você não fez nenhuma busca para ver como esse imóvel está. Se tem hipoteca, se tem alguma anotação de processo judicial existente que garanta este imóvel como parte de pagamento. Isso na área trabalhista é gigante, é gigante. Às vezes você está comprando um imóvel e você fala: nossa, é preço bom, como se diz no meio. É galinha morta, então eu vou comprar, isso daqui é uma maravilha. E aí você chega lá e o que acontece? Você tem simplesmente um monte de situação dentro
do próprio imóvel. Eu tenho um amigo pessoal que ele falou, nossa, tá super barato esse terreno aqui, que dá para eu fazer amanhã ou depois. Ele tem um potencial construtivo interessante e tudo e tal, só não viu as questões ambientais. Só. Não pode construir nada. Não dá para construir nada. Por quê? Porque tem área de preservação, tem recomendação do órgão específico, e aí tá lá. Que ele pode construir, provavelmente não será nada atrativo e nada que dê um retorno tão esperado quanto ele imaginava. Então tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Nós brasileiros, nós temos assim essa necessidade de ter, e é muito interessante analisar essa postura do brasileiro. Por quê? Porque nós temos, em outros países, aluguéis com contrato de 30, 40 anos. Na Europa, é muito difícil você ver a pessoa falar assim, eu sou proprietária deste imóvel. A pessoa mora ali 30, 40 anos, né? No Reino Unido também é assim, são contratos de longa duração e a pessoa não é nem assim a questão de para mudar, ela pensa muito porque é atrativo, né? E as pessoas que realmente gostam de mexer com finanças, que têm esse olhar assim aplicado ao mercado econômico, muitas vezes fala, é um capital imobilizado. Será que é aquilo que você tem que investir primeiro? Então tem que tomar muito cuidado. Novamente, reitero, não dá para procurar o advogado ao final. Nós temos que ter o cuidado para procurar o advogado na assessoria desta aquisição. Para tudo, vai adquirir um carro, eu até brinco, é emocionado, quer comprar o carro, vai lá. Se for de pessoa física para pessoa física, pior ainda, porque aí nem o CDC, nem o Código de Defesa do Consumidor incide. Só se eu comprovar que aquela pessoa é uma vendedora, né, ali pelos marketplaces, alguma forma eu consiga mostrar que essa pessoa vive disso. Aí eu consigo, né, por equiparação, aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Se eu comprar na loja, tranquilo, o Código de Defesa do Consumidor muito mais favorável. Mas aí, você vai comprar, você entende de mecânica? Você entende de lataria? Tem que tomar muito cuidado se vai fazer essa compra. Do mesmo modo, o imóvel. Você entende na questão da construção em rachadura? Você sabe como que funciona as questões de infiltração? Você sabe se o condomínio está quitado? Você sabe se isso, né, o imóvel está dentro do, né, o preço de mercado? Por que a oferta ela foi tão baixa? Então, você começa a se questionar e ver as suas limitações. E não, nós, ao contrário, nós achamos que entendemos de muita coisa. E aí, o BO é claro, né? O BO é claro, o BO só vai chegar ou mais cedo ou mais tarde. Então, você tem essa realidade. E quando eu vou comprar, um dos primeiros pontos que eu peço, né, que eu já explico para a parte, é assim, beleza, é moradia, né? É comercial, né? Analise bem a questão do ponto, analise a vizinhança que você tem, verifique se há algum problema, em especial com os vizinhos. Ah, professora, mas como que eu vou ver se tem um problema especial com os vizinhos? Eu sou bem cara de pau. O importante é você já, porque quem vai vender o sonho, né? Por que a pessoa está mudando? Fazer perguntas assim bem básicas. Nossa, você vai para onde? Ah, eu vou para uma casa maior, ou meus filhos já se casaram, eu vou para uma casa menor, né? Eu vou para uma casa maior, eu vou para uma casa menor. Ah, nós nos aposentamos, vamos morar na praia. Nossos vizinhos são de 30, 40 anos, né? É um pessoal que viu todo mundo crescer e tal. Por quê? Porque hoje, a questão dos vizinhos, às vezes você compra um imóvel, você tem tanto problema com o vizinho, tanto problema. Dias desses, passou uma matéria no Fantástico de uma veterinária em Foz do Iguaçu. O que aconteceu com ela, com um vizinho que tinha um comportamento antissocial. E detalhe, era um comportamento antissocial a ponto dele maltratar os animais, e ela era uma veterinária, ele mexer ela usava aquelas cercas, né? Que tem ali a cerca elétrica. Então, de ter problema de jogar as coisas na cerca elétrica, uma série de comportamentos antissociais em que ela vivia momentos de aflição.
tempos atrás, eu fui contratada por um cliente em que ele pedia a restituição dos valores pagos para uma imobiliária. Por quê? Porque ele acabou de se casar, viu um sobrado que era uma graça, e ele foi alugar o sobrado, deu ali o valor pago, acredito que tinha feito seguro fiança, e o imóvel, ele não verificou, né, quanto tempo o imóvel estava desocupado, e também nem perguntou para os outros vizinhos a questão também do fluxo de mudanças. Por quê? Porque o vizinho também, ele era um vizinho, né, lindeiro, vizinho de muro, e era um vizinho também com doença mental, e essa doença mental a ponto dele, por exemplo, amassar o carro da vizinha, de jogar pedra quando a vizinha lavava a calçada. Já teve situações de música dele também jogar pedra. Então, o fluxo, a mudança de vizinhos era muito grande. Aí eu peguei e falei assim, procure, sempre, você vai numa imobiliária, procure para ver se existe no consumidor.gov, no Reclame Aqui, informações sobre aquela imobiliária, informações sobre aquela empresa que você vai contratar para fazer uma assessoria, por exemplo, de compra. É muito importante você pesquisar a vida pretérita de quem vai fazer a venda para você. Você não conhece a pessoa, você não sabe se ela é tudo isso que se apresenta, e você está colocando o teu dinheiro na mão de uma pessoa que tem a expertise, que tem um conhecimento técnico. E, de repente, você se vê sem conhecimento técnico, sem expertise nenhuma. E isso é para tudo. Por quê? Porque se você, principalmente se você faz aquisição, se você tem compras, né? Se você faz compras que são pela internet, em lojas virtuais, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente se você vai trabalhar com a imobiliária X, a imobiliária Z, se você vai trabalhar com o corretor X, com o corretor Z, se você vai comprar o carro da loja tal, é muito importante saber que você vai comprar de alguém que zela pela sua reputação. É muito importante. Eu, inclusive, olho até a resposta, o tempo de resposta que a pessoa dá para o cliente, porque isso é pós-venda. Eu quero não só fidelizar esse cliente para que ele volte, como eu me preocupo com a minha reputação. Se eu me preocupo com a minha reputação, aconteceu isso errado, ponto. Eu já mudei a minha realidade. Eu estou sempre acompanhando as coisas que vão acontecendo e preocupadas com a minha realidade profissional. E tem empresas que não estão nem aí, que nasceram para ser golpistas e assim serão. Terão N reclamações. Nossa, eu até confesso para vocês, eu até comentei com vocês do caso ali do perfume que eu comprei, que eu estava no Reclame Aqui. Foi resolvido, foi resolvido. Mas eu acho que de tanto que eu infernizei via WhatsApp, no Reclame Aqui, eu infernizei tanto, não é nem infernizar, Elaine, porque é um direito teu de ter o produto, né? Mas eu fiquei tão chateada, porque eu nunca tinha comprado daquela empresa específica. E eu fui por conta dos influenciadores, falando, não, compra nessa loja, é super confiável. Não, aqui tem a loja tal, que eu compro as coisas. Ah, a loja tal mandou para mim. E aí até eu estava vendo, né? Qual que é a responsabilidade civil desses influenciadores de darem, né, de validarem uma empresa que está agindo desse jeito? Então, eu fiquei muito brava comigo mesmo e fiquei mais brava ainda com a empresa, porque além de eu pesquisar e seguir essas pessoas que eu considerava séria, hoje eu já vejo por outra ótica se eu vou comprar ou não de lojas em que são referendadas por influenciadores, porque eu vi que não é uma experiência que eu gostei. Então, você tem que pesquisar. E mesmo pesquisando, como eu falo para vocês, há uma chance de errar. Então, veja, esse casal, ele deu dinheiro para a imobiliária apresentou um sonho para eles que virou um pesadelaço. E aí, por virar esse pesadelaço, ele simplesmente falou, poxa, eu vou perder todo o dinheiro que eu coloquei aqui e vou ter que procurar outra casa, porque a gente começou a mudança, ele já surtou. A gente começou a trazer as coisas aos poucos, ele já apresentou essa realidade, né? Essa forma de agir que assusta e assustou muito, né? Principalmente a esposa dele, porque ele viajava mais, que ficaria mais tempo na casa. Ele falou assim, como é que eu vou viajar tranquilo, deixando a minha esposa exposta a essa situação? Então, nós temos aqui não só as questões
relacionadas a você procurar da vizinhança, como também as questões técnicas da casa. Por quê? Porque tem obras que é o proprietário que fará. E tem as famosas benfeitorias, né? Então, eu quero instalar um portão eletrônico, eu quero fazer tal coisa. Tudo isso tem que estar no contrato. Mas é presumido, porque o Código Civil traz. Analise o contrato de locação que você vai fazer. É compra e venda? Beleza, é teu, você vai fazer o que você quiser. Óbvio também que você tem que observar as questões do alvará, você tem que ver se há possibilidade naquele bairro, né? Se existe possibilidade de você fazer a obra dentro daquilo que você deseja, por conta da ZR. Eu comprei uma casa, quero fazer um prédio. Não é assim, vou demolir e fazer um prédio. Não é assim. A cidade, ela tem todo o planejamento dela, né, por meio de lei de planejamento urbano, e aí você sabe onde vai construir, onde vai deixar de construir, e tem que ter o bendito do alvará, tem que ter o bendito do habite-se. E detalhe, muitas pessoas constroem sem alvará. Depois, para você regularizar, trazer isso, esse aumento de construção para o registro, vai fazer por meio de advogado. Por quê? Porque não é tão simples, não é um cadastrinho na prefeitura, coisinha pouca que resolve. Muitas vezes você tem que trazer, e fora o que tem que pagar. Então, vale a pena se planejar, vale a pena fazer tudo correto. Eu entendo que quando a gente vai construir, ficamos empolgados, gastamos o que não temos, né? Queremos fazer sempre a mais. Infelizmente, nas questões, principalmente do alvará, é importante que você dê uma olhada, que você trabalhe com um profissional sério. Tem guias para serem recolhidas dentro até mesmo do INSS. Não é coisa simples quando você vai chegar na prefeitura, porque ela vai te cobrar uma série de questões, né, que devem ser pagas. E se você não faz correto, você com certeza, para regularizar, é bem maior o gasto. Então, pense com cuidado. Vi as questões do ambiente, falando em vizinhança, eu oriento sempre a pesquisar assim, e o vizinho, 2, 3 vizinhos à frente, vizinhos de fundo, para saber se tem algum problema, principalmente com muro, com as questões de barulho, tem que dar essa observada. Porque hoje em dia, se o imóvel está à disposição, é porque a pessoa, né, óbvio, né, nós temos essa oferta, a pessoa está lá, ela quer vender, muitas vezes ela deixa um valor um pouco maior com essa margem de negociação, mas se ele está há muito tempo, por que ele está há muito tempo? Qual seria, né, o motivo dele estar tanto tempo no mercado? Se existem outras possibilidades, comparar as possibilidades, sempre colocar assim, imóvel 1, 2, 3, colocar os prós e os contras para que você faça uma compra segura. Tá? E isso falando em casa, localização, se for imóvel comercial, a questão realmente do ponto, as questões, né, de acessibilidade, se tem estacionamento, se não tem, se o estacionamento, por exemplo, que dá muita confusão, são agora, tem uma empresa em Curitiba que ela compra, geralmente são esquininhas, e aí ela vem e faz centros comerciais. As questões de vagas, tudo isso, porque aí você vai ter 2 IPTUs, 2 registros de imóveis ali, que aí a vaga é separada. Tomar muito cuidado com essas questões ali da possibilidade ou não de ter vaga com vaga própria. Então, tem que analisar, porque se você compra só o sonho, sem ter esse estudo mais racional, a chance de dar confusão é gigantesca. Então, veja, aqui em Curitiba, e no tempo que eu trabalhei muito, 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 muito com vizinhança, que foi os anos que eu fiquei no juizado especial, você tem questões, né, que eu falei, que é a questão da saúde, segurança e sossego. Você pode ter questões que são trabalhadas e que são levadas até o judiciário, como, né, a questão do vizinho, que é a questão do barulho, né, que é a perturbação de sossego, que antes falava que você tinha que ter hora. Hoje a gente nem trabalha mais com as horas, nós trabalhamos com a perturbação de sossego geral. Eu, por exemplo, tempos atrás, inclusive os ouvintes vão achar que eu sou encrenqueira, mas não é que eu sou encrenqueira, eu não gosto de entrar em confusão. Eu só quando eu entro, vou até o fim. Eu tenho uma obra na esquina da minha casa, e até meu marido deu risada, que falou assim, não vai dar em nada. Daí hoje eu brinco que tem que
Eu não sei por que os vizinhos não me agradeceram até agora. Mas eu moro num condomínio edilício, moro num prédio, em que tem uma construção no prédio da esquina e é uma grande construtora, com sede no interior do Paraná. Só que, me desculpa, eles têm ali, eles não respeitavam o horário do alvará de funcionamento da obra e a lei municipal. Eles não respeitavam os dias. E o pior de tudo, eles não respeitavam o ir e vir do vizinho. Então, pensem comigo, eu tentando sair de casa e um guindaste de ferro para a construção de um prédio de 30 andares pairando sobre o meu carro. Era assim que acontecia e a rua fechada para construção. 7, 8 betoneiras estacionadas na tua rua, você não tinha nem como sair do teu prédio. E isso de segunda a sábado, nesse mesmo nível. Chegou uma hora que eu peguei e tentei conversar com o engenheiro responsável para ter acesso, para entender como funcionava. Não consegui. Não consegui. Comecei a filmar aquilo que passava do horário. Porque, cara, trabalhou dentro do horário, eu posso estar fazendo home office, tá? A maior bateção da vida, mas a pessoa está trabalhando. Ela está melhorando ali, está construindo um prédio que vai dar um valor ao bairro, que vai deixar a rua mais bonita e até mais segura. E eu não vou brigar com isso se ela trabalhar dentro do alvará. O que não dá é para você chegar em casa 8 da noite, 7h30 da noite, 7h30 da noite, e ter 6 betoneiras estacionadas na sua rua. E a betoneira, ela tem o ciclo do cimento, então eram tão premeditados que eles faziam assim: eu não posso perder o ciclo da betoneira, porque senão é um material gasto. Então, calcule de novo, engenheiro, quanto que você vai trabalhar até o horário de funcionamento. Eu não vou aguentar a betoneira de segunda a sábado a mais, porque você quer acelerar a obra. Para os funcionários dessa construtora, show de bola, estou ganhando hora extra. Só que a vizinhança sendo desrespeitada. Filmei, coloquei tudo dentro de um requerimento, coloquei no canal da prefeitura e pedi providências. A prefeitura fez as providências necessárias, foi verificar a obra, melhorou uma semana. Acho que, para ser bem sincera, 15 dias. E aí a coisa voltou pior ainda, pior. E não bastasse isso, a rua toda no final de obra, com cimento, terra, todo o carro que você entrava era cimento, terra, todos os rebocos de obra, sem qualquer proteção, vindo para a janela da tua casa, vindo para o muro do prédio, aí você tendo que garantir que o funcionário do teu condomínio pudesse estar fazendo outra coisa para limpar a sujeira da obra vizinha. Aí não perdi tempo, né? Aí eu fui para o canal da própria construtora, fiz uma notificação, coloquei todas as fotos, coloquei todos os chamados, me coloquei à disposição para conversar com eles por conta dessa realidade que estava incomodando a vizinhança. E se eles são uma empresa que se preocupam tanto com compliance quanto com as questões de vizinhança, então eles agiam bem contrário do que eles vendiam na página, né, da internet. E que, para mim, a construtora jamais, né, eu jamais recomendaria para qualquer pessoa uma construtora como essa, que paga as horas extras, atrapalha o sossego da vizinhança e não está nem aí porque tem que entregar a obra no dia. Eu acho que as coisas não são assim. Você já calcula uma obra dentro do custo, principalmente atraso que a obra pode ter. E aí, para minha grata surpresa, a empresa não só respondeu, como colocou um funcionário à disposição para manutenção da rua e também do muro do prédio. Então, hoje eu não tenho que deslocar um funcionário do prédio para fazer a limpeza. A empresa, no final da semana, ela vê o que ela bagunçou geral, né? E o funcionário vai lá e faz toda a limpeza do muro, porque sem mentira nenhuma, até ali perto da minha casa mesmo. Tem outra que foi construir quando ela estava fazendo a terraplenagem e do lado oposto, né? Era uma concessionária de veículos. Vocês não fazem ideia, os veículos ficaram todos na terra, todos na terra. Então, óbvio, né? A questão da rua já é mais complicado de você fazer a limpeza e tudo e tal. Mas os carros, nossa, era de cortar o coração. Porque teve
caso fortuito e força maior, não. É vento da natureza, né? Que foi um vento muito forte e tudo e tal. Mas se a Terra não tivesse exposta daquele jeito, talvez não aconteceria, né? Então, todas essas questões, elas são trazidas também e são abarcadas na questão de direito de vizinhança pelo Código. E eu digo para você, hoje a obra está lá, são 2 prédios de 30 andares, graças a Deus. Subiu mais rápido do que eu imaginava e as condições melhoraram, principalmente no sábado, porque o sábado, aí até o meu filho que fez engenharia fala assim para mim: "Ah, mas é que a primeira fase, que é a fase da fundação é a pior". Não duvido que não seja a pior. Só que eu entendo que hoje a construção ela está tão também modernizada que existem. Eu não acredito que o engenheiro vá numa obra e ele não pense no impacto de vizinhança. Me desculpa. Isso deve fazer parte também do cálculo dele. Como a gente tem que saber quando vai construir. Até que ponto eu posso subir uma chaminé? Até que ponto a chaminé, principalmente em sobrado, se eu vou fazer a chaminé, a questão do vento, para onde que vai? Vai para a casa do vizinho? Esses tempos atrás fui ver um imóvel na praia em que o cliente estava ofertando um valor interessante para pagamento. E aí, o que acontece? Se abrir a suíte do casal, a chaminé da churrasqueira era na suíte casal. E aí, como é que você vai ter vida? Né? Como é que você vai falar assim, eu vou dormir até 1 da tarde no domingo se o churrasco está rolando? Então, todas essas questões, como é que eu vou deixar roupa no varal? Então, todas essas questões devem ser observadas. Se você não tem conhecimento, carregue consigo alguém que tenha. Não é feio não saber. Nós não sabemos de tudo e você tem que analisar. Você tem que analisar se o metro quadrado vale a pena, você tem que analisar documento, você tem que analisar o que está construído e a condição daquilo que está construído. Possibilidades de reforma, tem possibilidade? Posso, nessa parte aqui, construir um predinho, 2 andares? Como que funciona? Tudo isso você tem que estar bem assessorado, senão o teu dinheiro da vida, o teu sonho vai por água abaixo. E não é difícil. Não é difícil ir por água abaixo. E depois, né? Isso nós falamos de casas, né? Sobrados, isso em linha térrea, né? E morar num condomínio? Caríssimos. Isso é uma arte. Morar num condomínio, seja ele edilício, né, de prédio, seja ele horizontal, os famosos condomínios fechados, ele prescinde de uma qualidade que é conviver mais ainda, né? Que conviver condomínio, né? É algo condomínio comum. Todos são donos de uma área comum. Todos. E aí é o que eu falo, é muito difícil, muito difícil. Primeiro, porque você vai morar num prédio e aí você tem já certos hábitos. O vizinho de porta, né? Tem condomínios que tem edilícios que tem 8 moradores por andar, tem condomínios de 1 morador, condomínio de 2, mas o teu vizinho de porta, muitas vezes, ele pode ser uma pessoa que não goste muito de dar bom dia. Eu até brinco, os meus filhos falam que eu sou quase uma condômina antissocial, mas é que manhã, para mim, e como eu não durmo muito, de manhã já é difícil dar bom dia para mim. Né? Até o exercício de vir para a rádio é uma maravilha, né? Porque aí eu tenho que aprender a acordar cedo e já estar cedo ligada, né? E eu sou uma pessoa que eu durmo muito pouco. Então, quando eu fico na madrugada, eu gosto muito da madrugada, para mim a madrugada é mais produtiva, e aí eu observo assim que as pessoas estão muito felizes andando ali, né? Eu moro numa via expressa, aí eu vejo o pessoal correndo 6 da manhã, eu falo, meu Deus, né? Já com bom dia, com aquela adrenalina, algo que eu acredito que eu não vou ter nunca, porque não é do meu perfil. Mas a vizinhança, principalmente essa vizinhança lindeira, de lado, essa vizinhança de porta em condomínio edilício, é uma vizinhança que muitas vezes você vai ter conflito porque não são formas idênticas de viver. E surgem os pequenos problemas em condomínios edilícios, como, por exemplo, pets. O condomínio pode proibir pet? Como que o judiciário entende as questões dos animais? Óbvio que eu falo aqui, né, as questões do gato, cachorro. Eu não tive problema com outros animais, mas já teve problema no judiciário, por exemplo, com papagaio, em que a juíza falou, não, papagaio não é pet. Então, veja, tem que ver que tipo de animal é para o
condomínio, ele tem, né, esse acolhimento. E os pets já é pacificado. Mas quando eu falo pet, subentende-se que a pessoa vai ter na sua casa, né, no seu apartamento, no seu sobrado, um cachorro, 2 cachorros. Mas eu já atendi situação de 6 cachorros, num apartamento de aproximadamente 30 metros quadrados. E esse caso, e tem um caso semelhante, que é em Santa Catarina, que se chama Eles Latem Demais, em que o juiz fez o seguinte: olha o comportamento desta condômina. Ela tinha um cachorrinho, que é da raça Spitz, que quem tem sabe que é um cachorro que late bastante. Mas tem alguns que não latem, que eu até brinco, falo que é quase que um milagre. Eles latem muito. E ela foi lá e comprou um Spitz nesse apartamento de aproximadamente 40 metros quadrados, salvo engano. E ela viu que ele se sentia sozinho e tal. Ela foi lá e comprou outro cachorro. Quando ela comprou esse outro cachorro, o que aconteceu? Será que o outro parou de latir, ficou legal e tudo e tal? Não. Ele começou a latir, os dois começaram a latir da mesma forma. E aí ela foi notificada pelo condomínio por conta dessa questão do sossego, porque o cachorro latia direto. Antigamente, só para vocês terem ideia, antigamente podia fazer a cirurgia da corda vocal do cachorro. Olha que crime. Hoje eu vejo assim algumas coisas, por exemplo, que tinham raças que você cortava o rabinho. Eu que tenho lá em casa, a gente tem o Hash Nilsson, que é um York, que você modificava a orelha, aí deixando com esparadrapo. Hoje você já não pode fazer mais isso. Mas você verifica, né, essa necessidade de você pôr um limite. Então, o que aconteceu? Ela foi advertida, e no condomínio funciona assim. O morador, né, o condomínio, ele é advertido e depois ele tem a multa. Ela foi advertida. Ela estava com os 2 cachorrinhos fazendo muito barulho. O que a pessoa fez? Foi lá e comprou mais um. Ela comprou mais um cachorro e aí ela ficou com esses 3 cachorros latindo e latindo, tocando o terror no condomínio. E não mais que de repente o condomínio novamente multou e foi lá e colocou essa possibilidade dela de ingressar judicialmente. Fez a notificação falando que não tinha condição e tudo e tal. E ela foi lá e adquiriu mais um cachorro. Então, ao final, antes do condomínio entrar judicialmente, ela estava com 4 Spitz. Quando ela ingressou judicialmente, que ela trouxe a versão dela, que os cachorros eram companhia, que ela cuidava bem e tudo e tal, o que aconteceu? No final do processo, o juiz decidiu assim, que ela deveria escolher com qual cachorro ela ficaria, que ela ficaria somente com um cachorro. E os outros deveriam ser colocados para a adoção, e ela deveria pagar as expensas do cachorro, as despesas do cachorro, para quem ela, né, fosse encaminhado como uma forma de punição, né, como uma forma de sanção, né? Então eu fico pensando, imagina você ter que escolher a pessoa que tem ali o pet como o companheiro, ter que escolher um deles e os outros 3 irem para a adoção, para que ela ainda entendesse que ela foi notificada para não ter os mais, para cuidar dessa questão do barulho do cachorro, né, do latido do cachorro, e mesmo assim desobedeceu as notificações, a advertência, né, a multa que lhe foi aplicada, como se quisesse dizer, dane-se, né? Então, eu vou ter o meu cachorro e vou ter quantos cachorros eu quiser, morando num condomínio edilício, onde o barulho, né, que a gente fala assim, beleza, constrói rápido, mas foi-se a época do tijolão, que você tinha uma vedação acústica boa, né? Hoje não, hoje a gente fala em drywall, a gente fala de outros elementos de construção que aceleram e muito, né? Então, você não tem mais aquele tijolo do jeito que você tinha antigamente, aquela parede como você tinha antigamente, que tinha uma vedação quase que, né, quase não, né? Era muito boa. E ali você tem uma realidade. Qual que é a realidade agora? A realidade é que você tem um cachorro no 2º andar, se bobear até o 8º, tá ouvindo o latido. E isso incomoda. E veja, aconteceu, foi dada essa decisão judicial, e aí cabe recurso? Cabe recurso. Mas, transitado em julgado, o que é sem juridiquês?
terminou a conversa, se ainda ficou para uma decisão muito parecida com essa, a consequência dela foi não ter um só, como era no início, e os demais serem levados, o que é muito triste, né? Mas foi a melhor situação para pacificar o ambiente em que você reside. Outros pontos dentro de condomínio edilício, que são questões que nos deixam, assim, revoltadas. Revoltados, né? Eu vejo, assim, às vezes, o cliente chega e fala assim, nossa, porque eu encontrei aquele meu vizinho com o carro cheio de... o carrinho do mercado cheio de picanha, carvão, e ele está devendo o condomínio. Ele pode usar a churrasqueira? Ele pode usar o salão de festas? Ele é um cara de pau, tá na academia, tá com o personal e deve condomínio. Caríssimos, pode. Ah, isso é doído, né? Essa restrição é uma restrição que o ordenamento pátrio não vê, que o judiciário, né, que todas as instâncias não veem como uma possibilidade aplicável. Então, eu não posso impedir. Por quê? Porque existem meios de cobrança. Meios de cobrança. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou cobrar o valor devido por meio de uma ação que vai ser uma execução de título extrajudicial, que seriam as dívidas de condomínio. Eu vou conseguir fazer essa cobrança, né? E vou conseguir, por exemplo, penhorar uma conta. Ah, e a dívida de condomínio, ela é própria terreno, ela cai sobre a coisa. Então, ela vai cair sobre o imóvel. Então, é óbvio que, se for alugado, o proprietário vai estar com as antenas desse tamanho. Porque aí vai estar ali anotado no registro de imóveis, a hora que vender, a primeira pessoa a ser paga vai ser o condomínio. Eu até brinco que duas coisas que são difíceis, que nós não deixamos, é complicado deixar de pagar no Brasil, é a pensão alimentícia, porque você vai para a prisão, e vai mesmo. Já vi vó na prisão, já vi mãe na prisão, já vi mãe lactante, amamentando, que ainda bem que aí você consegue fazer. A ordem vem de prisão. Você que tem que justificar, que aí vai ser domiciliar, porque está amamentando e tudo. Mas a ordem é de prisão. O juiz não quer nem saber. Não pagou, vai ser preso. Você tem a resposta e tem a possibilidade, se é mulher. Mas é claro, e vai preso. E condomínio, porque condomínio é uma dor de cabeça gigante, gigante. E vai penhorar, e vai bloquear, e vai atrás mesmo. Então, vai atrás do que puder. E eu brinco com todo mundo que trabalha comigo, que eu falo que eu durmo e acordo pensando como que eu vou infernizar aquele que deve para o meu cliente. E hoje nós temos muitos mecanismos, mas muitos. Eu sou da época que a gente não tinha tanto, né, quando eu comecei a advogar. Hoje você pede bloqueio sem dó. Se não tem bloqueio, você pede inscrição no SPC Serasa. Se não tem a questão, você já pede também a questão ali que você faz a negativa no cartório de protesto, né? Então, você faz a positiva no cartório de protesto, você vai minando o crédito desse devedor. Você verifica se o dinheiro existe e ele pode até laranjar esse dinheiro. Laranjar virou verbo, né? Mas aí esse dinheiro que seria dele. Existe possibilidade de você bloquear metade da conta, dependendo do regime que é casado, do regime de comunhão parcial de bens. Então, existem muitos, mas muitos mecanismos para você conseguir compelir, né, quem deve a pagar. Óbvio que nós temos pessoas que são devedores contumazes. Eles não estão nem aí. A pessoa que não quer saber do nome, não precisa falar assim, daqui 5 anos você me inscreveu no SPC Serasa, nos órgãos de proteção ao crédito? Show de bola. 5 anos, mas aí eu tô acostumada a pedir para minha mãe, tô acostumada a pedir para minha prima, tô acostumada a pedir para não sei quem. Não vai atrapalhar minha vida. Mas é importante, por quê? Porque essas anotações, todo mundo fala assim, daqui 5 anos elas não existem. Não, elas existem. Elas existirão. E quem consulta dentro desses, né, locais, eles sabem. Então, o teu score não vai ser tão bom quanto você imagina. Então, o objetivo principal é minar mesmo, fazer com que essa pessoa que te deve pague.
E é muito interessante, porque a proposta, eu tenho visto, né, nas execuções, um maior interesse em tentar o acordo, né, em buscar o acordo. Principalmente quando é dívida de condomínio, eu sento e converso com a pessoa que deve e falo, ó, bora lá, vamos tentar negociar. Quanto que você consegue colocar aqui para a gente até entregar um calção dentro desse embargos aqui, que a gente vai ter que opor na, na resposta? Então, a gente pode fazer um calção aqui, o valor tal, mostra a nossa boa-fé e vamos tentar parcelar. O condomínio prefere receber, né? E tem que tomar cuidado, porque hoje pode ter penhora até da vaga de garagem. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de dívida. Então, quando você for balancear... E eu já tive situações, assim, de estar com a reunião com a, com a advogada do condomínio e falar assim, doutora, ele está passando por uma situação de saúde difícil, ó, tá fazendo químio, tá assim, assim, assada. E por que não mudou para um prédio onde o condomínio era mais barato? Por que não se atentou a isso? Então, aquele momento em que a pessoa não sabia se pagava financiamento ou pagava condomínio, pagava financiamento ou pagava condomínio. E aí, dentro dessa realidade financeira que a pessoa estava, ela optou por pagar o financiamento e não pagar o condomínio. E, de repente, você vê uma bola de neve e para você negociar este valor é muito complicado. Ah, e aliás, pensando nesse cliente, nesse condômino que não paga os valores, né, que não paga o condomínio em dia, que não faz o pagamento correto e que está ali frequentando a academia, que está ali fazendo churrasco, que tem essa realidade bem diferenciada, e você fala, caraca, né, o condomínio lá e você diminuindo a tua taxa, né, teu fundo de reserva, ou você tendo que pagar dentro da fração ali para suprir esse rombo. Já teve casos de condômino que entrou com um pedido de dano moral por conta do cerceamento, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quem é síndico, as falas e tudo. Eu até essa semana eu vi a condenação, né, do dono da Havan. Ele fazia os amostradinhos do mês da Havan. Então, esse amostradinho do mês, ele trazia dentro das redes sociais as pessoas que cometiam furtos, né, dentro da Havan. E ele recebeu uma condenação com base na LGPD de 50 milhões de reais, salvo engano, né? E aí, o que aconteceu? É triste você ver que uma pessoa cometeu um furto na tua loja, você mostra isso como uma forma de intimidação para aquela conduta, e aí ser pago porque você mostrou uma pessoa que estava fazendo algo errado, né? Que é aquilo que não se espera, o furto. E ele recebeu isso. E outras redes estavam nesse sentido, né? Então, agora eu quero ver como é que... Óbvio que ele já recorreu, mas eu queria entender como é que vai ser feito agora. Se ele, manchando, né, ali a cara, borrando a cara, ele consegue ainda trazer... manter esse perfil do amostradinho, né? E vai continuar fazendo ou não, né? Pelo que eu entendi, ele já se absteve de fazer, mas ia recorrer. Então, olha que coisa. Você vê uma pessoa que está fazendo algo que você não espera, que é algo que é contrário ao comum, né? Que o objetivo principal é todo mundo manter as despesas do condomínio, igual, num rateio equivalente, e de repente a pessoa não só mantém, como usa um lugar que por vezes tem custo, né? E esse lugar que tem custo, né? Um salão de festa tem custo de manutenção, uma churrasqueira tem custo de manutenção, a academia, o funcionário está lá limpando, então, né, está lá cuidando, e de repente a pessoa está lá usando sem pagar nada e você pagando até por ela. Então, isso já houveram condenações no Brasil acerca do dano moral do condômino inadimplente. Uma coisa assim também que você fica assustada. E aí nós temos uma figura que é recente do código, é uma figura recente, mas é uma figura que eu digo para vocês que é interessantíssima, que é o condômino antissocial, que não sou eu, que eu disse para vocês que é difícil eu dar bom dia porque eu ainda nem acordei. Muitas vezes quando eu vejo os vizinhos ali é porque eu ainda não acordei. E aí você dá bom dia, você está feliz às 6 da manhã, não é sempre assim, não é o que chamam de condômino antissocial. O condômino antissocial é aquele que tem conduta reiterada que prima pela a desnecessidade de convivência. É aquele condômino que ele vai causar por não querer ter vizinhos. Eu
Uma vez, quando eu trabalhava na defensoria, eu atendi uma situação de um condômino aqui em Curitiba, em que ele já tinha saído em vários canais de televisão, vários canais de televisão. Por quê? Porque na porta da casa dele ele já tinha uma suástica. E aí não bastasse ser uma suástica, né, lá o símbolo do nazismo, ele tinha uma suástica que eram armas, né, que faziam a apologia ao nazismo. Essa era a porta da casa dele, tá? E ele tinha o hábito reiterado de brigar com todos os funcionários do condomínio. Ele tinha um hábito assim de xingá-los a tal ponto que por vezes ele seguia na rua e xingava. Xingava a ponto de bater, né? E chegar nas vias de fato. E já era um senhor mais de idade. Hábito nossa, é umas coisas assim que, nossa, é até complicado contar, porque eram situações extremas, assim, sabe? Extremas, extremas, extremas. E o processo dele foi pedido o quê? A remoção do condômino. Só que ele era uma pessoa que, na minha opinião, claramente tinha problemas mentais. Claramente. E a ideia de quando você mora num condomínio é a convivência, né, pacífica entre todos. E aquilo ele abalou tanto o condomínio, abalou tanto aquele lugar que você chegava para descansar, que aí todo dia era um flash, todo dia era polícia, todo dia era um estresse. Ele abalou tanto que o condomínio entrou com uma ação. E essa ação que o condomínio entrou era para removê-lo, para que ele não ficasse mais no prédio. E aí surge a dúvida, mas vai por aonde? Se a pessoa não tem família? Como que você responsabiliza? E se a pessoa tem problemas mentais, que era o caso? A pessoa já era uma pessoa de idade, ela não tinha família conhecida, ela é portadora, ela tem problemas mentais evidentes e o que você vai fazer? Como que você vai colocar? Daí surge a necessidade da intervenção do Ministério Público. O Ministério Público foi chamado porque o Ministério Público, sem juridiquês nenhum, é aquele que vai cuidar nesse processo das pessoas vulneráveis. E aqui nós temos uma dupla vulnerabilidade, porque é uma pessoa portadora de doenças mentais, com doença mental, e é uma pessoa idosa. Então, o que eu faço? Eu vou retirar essa pessoa e vai para onde? E se a família, né? Se achar uma família, porque você vai procurar a família extensa. Essa família vai cuidar, ela é obrigada a cuidar, ela é obrigada pela lei a cuidar, e se ela não cuidar, quem vai cuidar? E como vai cuidar? Então, todas essas questões, elas são trabalhadas para quê? Para verificar o melhor interesse dessa pessoa idosa, preservar a dignidade dela, mas também eu não posso ir contra o todo, que é o condomínio. E essa pessoa rasgou a convenção, rasgou o estatuto. A convenção de condomínio nada mais é do que a constituição do condomínio. Ela está lá, que são as leis bases, né? Base para a manutenção daquele condomínio. O estatuto são regras sociais, né? São regras de convivência social. Né? E aí, de repente, você vê a pessoa rasgando esses dois documentos que são de extrema importância num condomínio, vivendo do jeito que ela quer, atrapalhando toda a coletividade. Então, o interesse dela, sendo uma pessoa vulnerável, se sobrepõe ao interesse do condomínio, olha que tarefa difícil. E aí, eu posso tirar a propriedade de uma pessoa a tal ponto? Como que ficaria se eu tirasse a propriedade dessa pessoa? Ela vai viver do quê? Ela vai ter o quê? Como que ela vai, né, se portar? Então, tem que ter muito cuidado nesse sentido, mas muito cuidado mesmo. E o que aconteceu? Essa pessoa, ela foi encaminhada, né, ela foi retirada, é como se, entre aspas, acontecesse até uma internação compulsória. Porque como ela está causando dano a toda uma coletividade, ela tem que também ser cuidada e retirada do local. Chegou a ponto de vias de fato com o vizinho, ponto de a pessoa ameaçar e falar que está armada. Então, imagina, daqui a pouco está dando tiro dentro do condomínio se o judiciário demorar para uma decisão como essa. Então, essa pessoa foi retirada, não houve êxito na busca da família, e hoje é interessante porque hoje nós temos vários buscas, né, digitais sobre parentesco, então você consegue pelo CRC digital, pelo registro civil, né,
digital, você consegue já descobrir se a pessoa tem parentesco, quem poderia ser, né? Quantas pessoas que tem, né, pelo nome. Óbvio, pessoas, cartórios, assim, né? E locais remotos, menores, ainda não estão cadastrados, mas Curitiba e anos também, anos muitos, pessoas que nasceram em 1940, 47, talvez ainda esses registros não sejam estão atualizados. Mas hoje você tem uma possibilidade de busca muito mais fácil para ver onde está a família, né? Onde está a família? Cadê, né, essa família extensa para cuidar dessa pessoa idosa com problemas mentais. E aí, o que acontece? Essa pessoa foi retirada, foi levada para um acolhimento institucional, né? Ali, uma ILPI, né? Uma instituição de longa permanência de idoso, para tratamento, para acolhimento, para que aí ela consiga, né, ser tratada como deveria. Porque o que acontece? Muitas vezes a família acha que ela tem autonomia e ela não está vivendo legal. Eu já atendi situações de acumuladores em condomínios que não dava para entrar na casa. E a pessoa era acumuladora não só de coisas, como não coisas, que eu brinco, né? Como animais. E é muito comum. E o condomínio notificou, trouxe ali quem foi recolhida pela fase. Esse caso até muito interessante, porque quando chegou para mim, veio que a pessoa tinha sido acolhida pela FAS. E na época, como eu trabalho muito com pessoas em situação de rua, a FAS, para mim, era mais associada a pessoas em vulnerabilidade, mas com as pessoas vulneráveis economicamente também. E não, essa pessoa, ela não era nada vulnerável economicamente. Ela morava num prédio muito bom. E não tinha, por quê? Porque o filho dessa pessoa residia em outro estado. E ele não tinha mais contato nenhum com a mãe. Mas nenhum com a mãe. Inclusive, ele tinha pavor da mãe. E eu falo isso porque eu entrei em contato com ele falando, olha, veio esse caso para mim, que eu fui nomeada como curadora especial dessa senhora, que morava num prédio muito bom e era acumuladora. E o condomínio chegou e falou assim, não tem como deixar essa senhora aqui. Olha aqui, é a casa dela, é a propriedade dela, show de bola, ninguém está questionando isso. O que vão fazer os herdeiros, o Estado que decida. Mas a coletividade e os outros 39 apartamentos padecem em prol desse cheiro de lixo. Daqui a pouco tem rato, tem barata, tem infestação de pragas por conta do lixo e dos animais. Os animais estão sob maus tratos, porque ela não cuida. E eles estão andando em cima do lixo e ninguém entra na casa e a senhora também não sai. Pois teve que ir a FAS arrombar a porta, literalmente, porque não dá para fazer toque, 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 viemos tomar um café. Não tem. Teve que arrombar a porta, acolher a senhora, retirar, óbvio que não é esperneando, gritando, né? Teve que fazer todo o acolhimento, levá-la para uma ILPI também, para daí sim retirar todo o lixo, os animais serem levados para instituições de acolhimento. Era assim, foi assustadora. Quando eu vi as fotos no processo, eu entrei em estado de choque. E esse processo veio para mim porque eu era a curadora especial dela. E aí, o que me foi a grata surpresa? Faz a busca, sabe que ela tem filho, tenta conversar com o filho, fala assim, olha, sua mãe foi levada, ela vai ficar lá, mas você pode retirá-la para morar contigo. Não quero, a minha mãe foi uma pessoa muito ruim para mim, eu quero que ela fique lá. Beleza. Aí, o que acontece? A gestão do apartamento. Se a pessoa está lá, o apartamento é dela, que era dela ainda, o filho não era proprietário, porque não existe herança de gente viva, né? Então, ainda ela era proprietária. O que o filho poderia fazer? Ser curador, né? Que seria o curador. Quem é o curador? A pessoa que representa o interesse da pessoa com deficiência, dessa vozinha, no caso, que não tinha condições de gerir a sua vida financeira. E aí ele não quis ser curador. Quando eu chamei, né, perguntei se havia interesse, ele não quis ser. Como ela estava numa instituição de longa permanência, o curador é o diretor dessa instituição de longa permanência que vai cuidar deste bem enquanto vive ela estiver. Porque aí, por exemplo, vai limpar ali, vai alugar,
Ele vai ter que comunicar ao juiz e ao Ministério Público, ó, vamos alugar a casa e o dinheirinho vai para a poupança. Vamos alugar a casa e uma parte vem aqui para a ILPI, porque ela está morando, e aí nós podemos gerir esse valor ali do aluguel de tantos. Então, foi feito isso. Quando ele viu que a possibilidade dele era cuidar e gerir o patrimônio, aí, quando a mãe estava bem medicada dentro dessa LPI, aí ele falou, não, agora eu quero, e eu quero, porque aí eu quero gerir também as contas, quero gerir tudo. E aí eu fui contra, eu falei, peraí, mas ele não disse que a mãe dele fazia mal para ele, que ele não queria ficar perto da mãe, que a mãe não era uma pessoa que fazia bem? Como que, de repente, quando ele começa a ver o que tinha de dinheiro e as possibilidades futuras, aí ele passa a gostar da mãe? E até que ponto eu colocar essa pessoa dentro da casa, ela não vai sofrer maus tratos, ela não vai ter assim uma negligência nos cuidados? Isso é algo que me preocupa, até mesmo para facilitar, porque aí, enquanto curador, tudo que ele mexer, ele tem que justificar. Agora, se a pessoa falece, ele foi, né? Porque, infelizmente, essa senhorinha faleceu. E ele foi o único herdeiro. E aí a gente sabe que a pessoa nunca teve uma troca de afeto com a mãe nesse período todo, nunca visitou a mãe na ILPI, nunca se preocupou com a mãe, e, de repente, está lá, né, agora na figura de herdeiro, com tudo que a pessoa deixou e sem passar o sofrimento que ela teve naquele período, né? Então, as questões dos idosos dentro de condomínio, e muitas vezes a gente sabe que eles têm a autonomia, e nem só idosos, tá? Aqui pode ser até um etarismo, Deus que me perdoe, não sou etarista, eu amo todas as minhas vozinhas ali do São Vicente, que eu sou curadora, que são super bem tratadas, que de vez em quando eu passeio lá, eu vou lá visitar a Mônica, que é assistente social, que é um dos lugares que eu vejo assim aqui em Curitiba, que você tem um tratamento digno, né? Que você tem um tratamento com maior cuidado e afeto na pessoa com deficiência. E deficiência na pessoa idosa, também com deficiência com as questões mentais e tudo, não mentais graves, né? Mas a gente tem ali algumas que já são mais debilitadas, e todo o cuidado que tem. Então, não são só essas pessoas que podem ser acumuladoras, podem ser jovens acumuladores, podem ser, né, pessoas já numa fase adulta acumuladora. E é muito interessante o fenômeno psicológico que é do acumulador, né? Porque tudo esse excesso é uma falta, então é um trauma, é um momento da vida que faz com que você não consiga se desprender de algo, né, das coisas, né? Então é muito triste você ver que a pessoa já é acumuladora, tão nova, ou já tem essa tendência. E quando ficar velho, o meu brinco vai ser cada vez pior, né? Então vai ficar pior, 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 pior. E aí você tem essa possibilidade dentro do condomínio. E pense comigo, vai ficar a propriedade, é minha propriedade, eu vou poder usar do jeito que eu quiser. Principalmente condomínio edilício, você tem que pensar no bem do coletivo, né? Então, veja, a questão do antissocial, a questão do acumulador. Chega um momento em que o interesse do condomínio ele vai ser preservado em prol dessa situação, porque são questões que não mudam, principalmente se estiverem ligadas a transtornos mentais. A pessoa que tem esse tipo de transtorno, seja acumulador, seja esse transtorno antissocial, a pessoa tem que ser tratada, ela deve ser medicada. Se ela não for medicada, mas esquece, e ainda medicada, sabe? Então, você tem uma situação que você pode colocar em risco, porque um antissocial não é só não dar bom dia, mas é uma situação de uma arma, uma situação de uma agressão, algo pior dentro do condomínio. E isso desvaloriza todo o condomínio, porque quem que vai querer morar lá, onde tem um louco? No Japão, eu sei que tem uma lei em que, e nós sabemos que nos países orientais o índice de suicídio é muito grande, é muito grande. Então, lá tem uma lei no Japão, essa do Japão, essa eu tenho certeza que é de lá, que é assim, o teu filho cometeu o suicídio dentro do condomínio XYZ. Beleza, você tem a dor de perder o filho, ainda mais numa questão do suicídio, só que aí você é condenado ao pagamento de tal valor, porque o imóvel passa a ser desvalorizado, tá? Então, todo mundo sabe que aquele apartamento, que aquele prédio passou por uma situação como essa. Então, eles cobram de você uma indenização para que supra essa, digamos assim, essa desvalorização do prédio, do apartamento em si. Então, veja,
veja, ali nas questões do antissocial, é claro, as questões de acumuladores é questão da saúde, como eu disse, os 3 S's: saúde, segurança, porque imagina só uma infestação de pragas ali decorrente de um vizinho acumulador. Né? Eu brinco que tem vizinho, eu tenho um condomínio que eu passo todo santo dia na frente, eu falo, meu Deus, ainda bem que eu não sou síndica, porque a fachada é um prédio muito bonito, mas a fachada tem desde cervejeira, dessas altas, assim, até casinha de boneca, já vi a tia da planta, já vi tudo. E isso mexe na fachada do prédio, de tal modo que é um prédio num local bonito, um prédio de esquina, só que o síndico tem que botar ordem no que pode e do que não pode. Porque um começa com uma casinha de boneca, o outro vai fazendo tal coisa, e de repente você tem que padronizar ali com uma persiana, uma cortina daquela cor, para evitar. Você pode ter o que você quiser na tua sacada, mas respeitando a fachada, respeitando ali a harmonia, né, do prédio. E o povo não está nem aí. Né? E tem gente que vai morar em apartamento, mas tem espírito de casa. Acho que pode ter tudo dentro ali. E não tem o quintal dos teus sonhos. Você tem a área comum ali que deve ser, né, preservada e frequentada de acordo com as regras do estatuto. Mas não é uma coisa que você pode fazer e deixar do jeito que você quer. Então, vejam só, as questões voltadas à convivência entre os condôminos são de extrema importância. E o judiciário tem cada vez mais tendencionado em prol do condomínio e não em prol do condômino. Eu não posso fazer tudo que eu quero. Eu não posso fazer uma rave no condomínio e cobrar ingresso achando que isso daqui é a minha área em comum, porque eu tenho lá um bosquezinho no condomínio. As coisas não funcionam assim. Toda semana fazer uma rave, até o horário que é permitido. Então, quando se judicializam questões como de condômino antissocial, de acumuladores, não tenham dúvidas. A regra é em prol condomínio. E agora nós temos um outro ponto, que é um ponto polêmico e é muito complicado, que é a questão do uso, né, de substâncias, né, entorpecentes. Por quê? Porque você tem, por exemplo, o cigarro, que é, digamos, ele não é o cigarro industrializado, que você vê que não é considerado droga, né? Mas nós temos o uso do cigarro, mas o uso, por exemplo, de cigarro de maconha. Porque até eu falo, o crack, ele faz a fumaça, mas ele não sente o cheiro, né? Que é um cigarro de maconha, e ainda que nem eu brinco. A gente fala maconha, 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 mas no mundo da maconha, aí você tem o quê? Você tem lá a flor, você tem o haxixe, que é uma concentração maior de THC. Eu brinco que eu virei maconhóloga, porque eu tive que estudar tanto sobre isso, e a fumaça, e a física, para onde a fumaça vai, que nos casos em que eu atuo, eu acabo adentrando na matéria e estudo para ter esse conhecimento. E aí o que acontece? O cigarro, dentro da tua casa, o entendimento do judiciário já é diferenciado. Por quê? Porque você está dentro de casa, você pode usar. Então, se você faz uma busca de julgados no Brasil todo, de vizinhos reclamando sobre o uso de entorpecentes, aí a decisão é em prol da liberdade do uso dentro da sua casa. E isso incomoda o vizinho? Mas é claro que incomoda. Mas é claro que incomoda. Eu tive essa situação dentro da minha casa com o meu vizinho, que ele agora não é mais meu vizinho, mas na época o que acontecia? Ele consumia haxixe numa frequência absurda e ele fumava no banheiro, que era o banheiro do quarto da minha mãe. E a minha mãe estava doente e ela não era recomendado o tratamento com canabidiol para ela. Nem é a mesma coisa, mas não era recomendado. E eu não conseguia entrar na minha casa. A minha casa, eu não conseguia receber visita, porque era um cheiro muito constante. Muito constante. E aí, como é que você aborda o vizinho? Você fala para o vizinho que ele é? Aí eu até falei que aí você vai estudar, você vai viver, você vai entender. Eu queria, confesso para todos vocês, ouvintes, que eu queria instalar um detector de fumaça que desse um barulho de giroflex, porque o condomínio falou para mim, eu não posso me meter. Não posso me meter, não posso me meter, não posso me meter. E, na primeira coisa, eu perguntei para o síndico falou, não tem nada a ver com isso, eu moro no 18º andar, não me incomoda. Óbvio, né?
Era um vizinho ali de janela, que ele fumava e vinha tudo pro meu apartamento. Aí eu falei assim, eu vou instalar um detector de fumaça e quando vier a fumaça ali, ele vai acionar e vai fazer um puta de um barulho e eu quero só ver o prédio inteiro incomodado. Posso fazer isso? Não, né? Não poderia fazer isso, ou se eu fizesse, com certeza o detector também ia dar um BO para mim. E aí fui pesquisar os julgados para ver o que eu faria, se eu faria uma notificação extrajudicial, o que seria melhor. Eu queria que fosse feliz, mas que não fosse feliz o dia inteiro, né? Usando ali, ou que usasse onde tem uma maior janela, que ele pudesse ter digamos assim, essa expansão, né, da fumaça, em que ela pudesse se dissipar mais rápido. Pensei em mil possibilidades, em mil possibilidades. E, infelizmente, fui derrotada pelas questões dos julgados. Os julgados decidem que você, dentro da tua casa, você tem essa liberalidade. Dá para contar no dedo os julgados que falam que o vizinho incomodado teve razão, sabe? Então é muito contraditória essa questão, porque se incomoda e muito, principalmente quem não fuma, né? Principalmente quem não se utiliza dessas substâncias. E muito triste, porque você está dentro da sua casa, garanto que incomodam outros vizinhos também, só que as pessoas não querem, né? Bater de frente. Eu até confesso para vocês que quando eu conversei com o meu vizinho lá, que na verdade eu falei sobre o filho dele, e ele falou que eu tinha que me preocupar com outras coisas, que tinham vizinhos que não só fumavam, como usavam drogas mais pesadas. Aí, o que eu tive que dizer? As outras drogas não me incomodam com o cheiro, como me incomoda o cheiro aqui do haxixe. Então, é uma coisa que você tem que... eu tive que engolir, né? E passar batido. Em contrário senso, o uso da droga dentro do condomínio, né? O consumo, na verdade, o consumo dela dentro do apartamento, né? Dentro do condomínio, dentro do apartamento. Né? Estou na minha casa, vou consumi-la. Incomoda meu vizinho? Incomoda. Mas eu estou dentro da minha casa. Agora, quer ver outra situação em que incomoda muito, e isso é muito alvo de processo? Barulho, principalmente de criança. Tá? Salto. Salto é uma coisa que tem muitas ações falando sobre o uso do salto, o horário em que que começa a bater o salto ali, que isso incomoda, que isso faz barulho, que isso não sei o quê. Criança, na pandemia, principalmente, quando foi inaugurada a versão home office, meu Deus, o que eu fiz de audiência sobre criança? Porque o que você ia fazer com o teu filho na pandemia se não podia descer? Ah, porque eu deixo jogar futebol na sala. Aí a pessoa estava fazendo home office na mesa da sala. Ah, porque aí eu não consigo fazer uma call, eu não consigo atender o fulano ali vídeo, eu não consigo me concentrar para fazer os meus prazos, atender os meus clientes por conta do barulho. Eu tive uma situação de uma criança com TEA que nós conseguimos na conciliação, nós falamos, não tem como, né, fazer o que você quer. Como é que a gente vai deixar uma criança com TEA, né, amarrada? Não existe qualquer possibilidade de ser um crime de fazer isso para que você trabalhe. Do mesmo modo que você está ali usufruindo da tua área privativa do jeito que você entende, ele também vai usufruir a área privativa dele. O hiperfoco dele era uma bolinha e jogar essa bolinha. E aí, óbvio que a parte que quem morava embaixo ficou assim enlouquecido, porque era o horário da bolinha batendo e a bolinha não parava de bater na parede. Aí, o que aconteceu? Nós colocamos a possibilidade de fazer uma vedação com essas placas de EVA típicas assim de criança pequenininha, que tem aquelas plaquinhas educativas com letras, bichinhos. E aí a gente fez o orçamento, a melhor forma era colocar essas placas para amenizar o barulho. Mas como é que você vai trabalhar com esse tipo de restrição numa época em que você não tinha como sair de casa? Então, as questões de barulho entre vizinhos, dentro de um condomínio edilício em especial, são questões bem importantes, né? Outro ponto que a gente tem que colocar são as questões de manutenção. É muito complicado, porque às vezes o vizinho faz uma reforma, tira todo o piso, aí bate
vai lá e tem aquele batidinho no cano mínimo que gera um vazamento quase que imperceptível e estraga todo o forro do banheiro, estraga todo a questão. Esses tempos atrás eu atendi um condomínio em que foi um filtro d'água que foi instalado, só para vocês terem ideia, na cozinha de modo errado, e a parte foi viajar, ele fez uma cachoeira no condomínio, uma cachoeira que essa cachoeira, por incrível que pareça, parava no elevador, tá? Então era um barulho de cachoeira. Os vídeos ali mostram barulho de cachoeira dentro do elevador social. Então, olha o perigo que tem essas questões de manutenção, o cuidado nas reformas, porque aí nós temos o quê? Você tem lá a tua casa, você pode ter todos os teus móveis estragados, danificados, você pode ter o forro danificado, né? E aí o vizinho que causou deve indenizar. Tá? Isso foi uma falha na prestação do serviço. Quando você contrata o encanador, o que se espera é que ele faça algo muito bem feito para que você não tenha problemas futuros. Se isso aconteceu, é uma falha do encanador, mas quem tem que indenizar é o dono. Óbvio que você vai buscar, óbvio que às vezes você tem o seguro residencial, você consegue sanar isso da melhor forma, não interessa, mas isso, de onde vai vir o pagamento, pouco interessa. O que você tem que ter cuidado é com a realização desse tipo de serviço, sabe? Então, caríssimos, viver em sociedade é algo dificílimo, dificílimo. E viver em sociedade, em apartamentos, né, que tem assim 40, 50, esse condomínio que eu falei para vocês, assim, que eu vejo as janelas ali da sacada, que eu fico doida, eles são, salvo engano, são 4 por andar, 4 torres de 30 apartamentos. São muitos apartamentos. Imagina administrar isso. Administrar horário, né? Administrar essa questão do barulho, é tarefa árdua, né? E os condomínios também têm os seus custos. Então, hoje você vê muito condomínio com portaria eletrônica, né? Aquela portaria remota. Então, você chega lá, você até mesmo para recebimento de mercadoria, para todas essas questões ali que, hoje em dia, até nisso a gente tem que ficar em cima, que é a responsabilidade da entrega. Muitas entregas, principalmente quem trabalha, fica fora o dia inteiro, a possibilidade de você receber e entregar para o porteiro não ser extraviada a tua mercadoria. Tudo isso hoje é uma responsabilidade que deve ser, né, sempre analisada na contratação ou não desse tipo de serviço, né, que é a portaria remota, e as empresas querem, como é que eu posso te dizer? Os condomínios querem diminuir os custos, então hoje a gente fala em portaria remota, nós falamos também não só das terceirizadas de limpeza nos condomínios, mas também hoje nós temos as vigilâncias por IA. Então, quando vocês verem os postezinhos ali em condomínios edilícios, em condomínios horizontais também tem a vigilância por IA, que aí você pode, se acontecer alguma coisa, você vê uma pessoa suspeita. É bem interessante essa empresa. E aí você começa a ver essas questões trabalhadas pelos condomínios para diminuir os gastos, né? Então, a realidade, óbvio, né, de muitos deles é tentar colocar o caixa em dia e diminuir a parcela do condomínio, porque com certeza, né, o funcionário registrado, vale a pena ter o funcionário registrado ou você trabalhar com terceirizadas no que diz respeito à limpeza? Vale a pena você ter o porteiro remoto, o porteiro ali que fica lá dentro de uma empresa de vigilância. Cada porteiro cuida de 4 prédios ao mesmo tempo. Ou você paga o porteiro para ficar ali numa escala em que tem sempre um folguista, aí você tem o 13º. Olha como né, o mercado vai se antenando para situações específicas, né, que são demandas novas que nós temos essa realidade. Então, não é fácil, eu até brinco, acho que uma das coisas mais difíceis que tem é morar em prédio, principalmente quando você não tem, assim, digamos, uma realidade... você tem uma realidade diferenciada dos teus vizinhos, né? Então, por exemplo, você chega
à tarde, sai muito cedo e volta muito à noite. Você não sabe quem são teus vizinhos, por vezes. Você não tem conhecimento das mudanças e você não tem aquela amizade como tinha antigamente. Eu morei num prédio em que até hoje nós somos amigos, né? São 26 anos de amizade dentro, né, quando eu morei, que os meus filhos eram pequenos e os meninos cresceram e ainda mantenho os mesmos amigos do condomínio. Hoje eu não sei quem mora lá no meu prédio, se você fizer a lista lá, não reconheço. Então é uma mudança até mesmo, eu não sei se é uma mudança constante de postura, como que funciona hoje essa mudança, assim, até mesmo das amizades, né? Que eu acho que nosso tempo é tão corrido que a gente tem diminuído até a ideia de ter tantos amigos. E um ponto interessante que eu estava passando, sem falar, dentro dos condomínios agora, é a instalação de carregadores para veículos elétricos. Veículos elétricos, os condomínios eles estão fazendo todo um estudo, né? E tem que ter essa autorização. Muitos mudaram a convenção de condomínio para a instalação dos veículos elétricos. Então, não basta você ter uma garagem. Você tem que ter uma garagem com um recarregador. E aí nós ficamos pensando, isso vai futuramente modificar até o valor do teu apartamento, da tua garagem, porque se, né, essa mudança é uma mudança que agora se viu muito, né, aquisição, hoje já não está tão alta assim a questão da aquisição, mas aí você começa a observar as questões voltadas a um investimento. Então, eu vou colocar um recarregador elétrico para o meu carro, ou para se amanhã ou depois eu vender, quem vai ficar aqui já ter essa possibilidade, porque os condomínios, principalmente os mais antigos, eles são mais limitados na quantidade. Então, não é qualquer um que pode instalar, tem que ver quantas vagas vão ter essa disposição, solicitar até mesmo uma assembleia para trabalhar sobre isso, porque hoje eu consigo entender que isso é um investimento futuro, né? E já verificar como que vai ser feito, porque tem condomínios que alguns moradores se anteciparam, já fizeram a instalação, tem já a conta separada e tudo e tal. Tem condomínios que ninguém sabe quem está alimentando esse recarregador, se vem na conta do condomínio, que é um perigo. E cá entre nós, tem vizinho que se aproveita, né? Tem vizinho que, se bobear, recarrega lá na tomada, que é a área comum, para não gastar, né, na conta de luz. Você mora em prédio, Alexandre? Bom dia, doutora Elaine, bom dia, ouvintes do programa Juridiquês. Eu moro em prédio e até uma vizinha, né? Ela, esses dias, está na moda agora esse tal de BYD, né? Sim. E ela comprou um carro BYD. Chegou no prédio, ela queria utilizar a tomada do condomínio. Ela arrumou confusão com o prédio inteiro. E ela agora tem que deixar o carro num estacionamento perto do prédio para carregar o carro, porque também o corpo de bombeiros, esse é o grande problema. O corpo de bombeiros, em prédios antigos, eles não liberam fazer novas tomadas, né? E olha só que interessante, eu estava ouvindo a senhora falar sobre o vizinho folgado, né? Eu já tive carro elétrico. E tentei carregar na tomada do prédio e não tive problema nenhum, né? Nós éramos no condomínio só em 4 apartamentos e até como o carro era uma novidade em 2019, todo mundo queria também andar no carro. Então, para andarem no carro, eu tinha que carregar o carro. Ficou. Mas essa situação, hoje eu moro num condomínio que tem muita gente chata, né? É muita gente chata e complicada. E é um prédio de pessoas mais velhas. Então, são pessoas que não são tão ligadas à tecnologia. E hoje, se você for fazer uma tomada para cada apartamento, imagine o tamanho da fiação. Esses prédios não foram feitos para isso. Outra coisa, eu acredito que um carro desse, acabou a bateria num prédio desse, como é que você vai tirar o carro? Não tira, né? Não tira o carro.
Então, assim, eu vejo que essa questão do carro elétrico, ela é boa, ela é bacana, mas só para pessoas que moram em casa, né, ou prédios, né, Mais novos, modernos, né? que já tem essa tecnologia da tomada na sua garagem, na sua vaga, ou se não, fazer o que a minha vizinha faz. Vai até uma loja, um supermercado que tenha vaga, um shopping, carrega o seu carro e vai dormir com ele carregado. Não, eu falo que nós mudamos, né? E essa alegria da sociedade, né? Essa mudança constante, né? E até você falando em vizinhos folgados, assim, eu fico admirada. Esses dias eu atendi um condomínio que, assim, tem a academia, né? Cada um que tinha esteira em casa foi lá e colocou na academia. Porque a esteira é uma alegria, você comprar a esteira, né? Você já teve esteira? Eu nunca deixei Eu já ninguém comprar. eu já tive. Ela vira cabide, Cabide. ela vira prateleira. A prateleira, aquela esteira dela, como prateleira, É é fantástico. sensacional. Você tem que ter uma esteira só para ter aquela prateleira. É. E também para colocar os cabides. É sensacional. Onde você pega com o braço, Você põe os cabides. você põe os cabides. Então, não precisa nem aumentar o armário, é só comprar uma esteira. E aí, Alexandre, o síndico não conseguia mais frear, porque estava uma academia de grande porte, porque é um prédio com pessoas de mais idade, e aí cada um que tinha sua esteira. E aí vinha assim, ó, não era um padrão, era uma esteira de 1980, com uma esteira do não sei o quê, que era maior, que era isso, que era aquilo. Então, as pessoas não querem se desfazer, mas acham que a academia, por ser área comum, eu posso colocar o que eu quero. E não pode ser assim. Eu já atendi situações como essa, situações de vasinho de flor, já teve o condomínio do Girassol da Discórdia, que aí a Mas pessoa... olhe, doutora, eu vou falar o seguinte. A questão da esteira na academia do meu prédio, nós não temos esse problema. Mas olha, a brinquedoteca... Tá em ca... Não, eu vou falar o seguinte. A brinquedoteca do prédio que eu moro é uma das brinquedotecas mais completas de brinquedo do sul da América. Todo mundo desova Lá. o brinquedo lá. Então o filho cresceu, não brinca mais com o bonequinho, vai para lá a boneca. Ah, não brinca mais com a casinha, vai para lá. Já não tem mais lugar para as crianças brincar, porque só tem brinquedo. Não, é um absurdo, é um absurdo. E aí o que acontece? É meu, é área comum, então é um pouco minha, eu posso fazer. E não pode. Eu até brinco, né? Quando vejo assim, as questões de brinquedo, principalmente as minhas amigas, que os filhos estão crescendo e tudo e tal, eu falo, tem lugares que precisam muito de brinquedo. O Pequeno Príncipe é um deles, por exemplo, quando os meus filhos mudaram de videogame, fiz os dois. Os dois foram lá no Pequeno Príncipe e fizeram a doação do videogame com todos os joguinhos lá para eles. As questões, liga, veja, né? O Pequeno Cotolengo faz um bazar gigantesco, né? Então, veja a possibilidade de doar, porque não é que não deixa de ser a sua área comum, mas tem que pensar na estética, né, Alexandre? Para que brinquedo? Já tem para que 2, 3, né? E tem que pensar também que isso... Quem vai comprar o imóvel, chega, já vê aquele, né, giral, tudo bagunçado. Mas antigamente eram mais tranqueiras, né? Antigamente a gente andava de bicicleta na rua, então era uma bicicleta. As casas que tinham 2, 3 crianças eram 3 bicicletas. Você tinha o skate, que você andava na rua, o carrinho de rolemã. Você tinha outros brinquedos maiores. Né? Hoje está reduzido no videogame e no computador. Então já é menos coisa, né? Não, lá no meu prédio são aquelas toquinhas de bolinha, que aí eu dou risada, né? Que aí você vê. Não tinha. Aí você passa ali, toquinha de bolinha. Aí você vê já aquelas casinhas menorzinhas, cozinhinhas, essas coisas maiores, assim. Isso tem uma coleção lá no meu prédio, lá na brinquedoteca, lá é uma coleção. Dá para construir uma cidade. Então, não uma casa, uma cidade. Aí eu digo, e isso desvaloriza, eu acredito, dentro de uma questão que vira um depósito. Não é a função deixou de ser, né? Vira um depósito. Porque local. Ninguém doa também aquilo que é lindo e maravilhoso. Né? Porque aquilo que é lindo e maravilhoso, você dá para um amigo, você vende, dá para a filha de um hoje amigo. Tem os brechós ali, né? Agora, a tranqueira, você não quer se desfazer, mas você quer entulhar em algum lugar. Não, essas questões, e como eu disse, o programa é difícil conviver, é difícil já dentro de família, um núcleo familiar,
já é complicado, imagina dentro de um condomínio, e aqui em especial, que a gente discutiu hoje, o condomínio edilício. Que prédio você está ali e o vizinho do oitavo andar, você mora no primeiro. Pode causar dano, né, na questão, por exemplo, do barulho. Você falou de cigarro, né? Cigarro. Eu, como um bom fumante, né, eu não fumo dentro de casa. Meu apartamento tem uma sacada com meu sofá. Aí ali eu fico fumando quando eu saio da rádio, eu janto e tal. E fico ali pelo menos 2 horas fazendo postagens, vendo notícias. E eu fico fumando. A vizinha de cima, lógico, ela deve achar maravilhoso a fumaça do cigarro sair, ela que é personal trainer, não sei o quê. Ela deve achar maravilhoso, né? Porque meu cigarro ele sai, ele deve entrar direto no apartamento dela. Mas nós já tivemos em reunião no condomínio, eu nunca tive, ninguém reclamou, ela não reclamou ainda de mim, mas já tivemos várias discussões sobre o cigarro entrar na janela do vizinho, e você ter que ficar com a janela fechada. Lógico que fala-se sobre você ter um pouco de compreensão, né, entendimento, e você enxergar, né, o bem-estar do vizinho, o bem-estar do próximo, né? Agora, eu sei também que minha vizinha ela não está em casa no horário que eu estou fumando, né? Então já é uma coisa que já não me preocupa tanto. Mas não existe lei no mundo que proíba você de fumar dentro da sua própria casa. E primeiro que, se você não fumar dentro de casa, você tem uma área, né? E a lei ela não pode te proibir de você fazer o que você quiser dentro da tua casa. Você tem o direito de propriedade. Né? Agora, você já imaginou se for proibido num condomínio fumar na sacada? Não, eu até digo para você, quando eu fiz essa pesquisa, e ali era maconha, né? Não. Daí é outra. Mas a maconha está análoga ao cigarro no entendimento dos tribunais. É? E você, dentro da sua casa, você pode fumar. Que aí o vizinho, né, ele vai ter, digamos assim, um desconforto, né? E aí vai fazer o quê, né? Você está dentro da sua casa, está exercendo, como você mesmo disse, o seu direito pleno de propriedade, e o que é incomodado. Então, é muito triste, né? Porque ainda depois vem aqui, incomodado que se retire. Não, eu quero morar, eu comprei, eu vou residir ali, eu vou ter que aprender a conviver com isso. Óbvio que tem pessoas que têm a questão da dependência mesmo, que aí é todo santo dia, é várias vezes ao dia, né? Então, isso é complicado. Mas é o que eu digo para vocês, seja micro convivências, né, como um casal sem filhos, sem pet, sem nada, ou as macro convivências que seriam condomínios gigantescos. E o latido do cachorro? O latido do cachorro, eu estava até contando do caso, eles latem demais. Eu tenho a minha amiga, uma das minhas melhores amigas, que ela tem 2 Spitz, e no prédio dela já foi determinado que não se toca interfone, porque eles transtornam com o interfone. Eles transtornam. Você ouve de fora do prédio o latido dos 2. Ela mora no 9º andar e eles transtornam. Então, lá é proibido tocar o interfone. Você tem que mandar o WhatsApp para ela te autorizar a entrar. Todas as coisas, assim, no dia são mandadas via WhatsApp, porque se tocar o interfone, os cachorros transtornam, é como se disparasse algo e eles não param de latir. Então, é como eu estava dizendo, as questões ali de latido, o barulho hoje tem mais questão de fiscalização e restrição do que o cigarro, do que o uso, né, de modo análogo de cigarros, né, de maconha. Mas o barulho é algo que os tribunais falam, não, tem que coibir, tem que parar. Seja do latido do cachorro, que é difícil, né? Latido de cachorro, choro de filho, não tem como, não tem como. Como é que você vai fazer? Você vai, sei lá, mutar? Né? Não tem botão de mute. E daí você não tem como, você vai ter que enquadrar ou trabalhar de outra forma. E até hoje a minha amiga colocou no adestramento, né? Eles vão para o adestramento e ela é proibido tocar o interfone, que ela descobriu que o interfone era, digamos, o gatilho dos cachorros, né? Que aí tocava o interfone, parava-se tudo.
E os barulhos, como eu disse para vocês, é bola, filho jogando futebol no meio da casa, é a questão do barulho do som, né? E lembrando, né? Reforçando, aquela ideia de que perturbação do sossego era só à noite, não é mais, tá? A perturbação do sossego é no momento que você se sente incomodado. Bem, era isso, Alexandre. Acho que, olha, hoje eu falei, hein? Falei. E até digo para vocês, é um tema que eu trabalho faz tempo, eu dei aula durante muito tempo sobre direito de vizinhança, e é uma das coisas que mais acontece dentro dos juizados, tá? Desde de situações assim básicas, né? Como barulho, até situações assim de conflito maior que situações assim de agressão. É muito triste, muitas vezes, você vê o judiciário sobrecarregado com questões que poderiam ser resolvidas por uma mediação. Mas é a realidade do ser humano, né? Então, a gente também não pode querer a mudança imediata e essa cultura do mediar, de sentar, conversar e entender que por anos vocês vão ser vizinhos, que por uma vida podem ser vizinhos e que é importante ter uma relação urbana. Eu falo que ninguém precisa ser amigo de ninguém, mas urbano, né? Ser educado,